dando boas-vindas a vocês. O momento desse encontro é mais, a Kate depois vai falar um pouquinho com vocês também, para a gente mostrar para vocês que vocês têm um polo de apoio, cada um aí tem um polo na sua cidade, por onde vocês fizeram contato, obtiveram informações sobre o curso de vocês. Então, nós temos equipe lá para poder tirar as dúvidas de vocês, pois a universidade que vocês trabalham, ela é muito que vocês escolheram, é uma universidade enorme, bem conceituada, e nós temos o polo justamente para filtrar as necessidades de vocês, né? A central de atendimento lá da Anhembi Morumbi também faz atendimento a vocês, porém é uma central que atende nível Brasil. Então, para a gente encurtar aí a dificuldade de vocês em obter as informações, então a gente faz esse filtro e a gente acaba dando o atendimento aí personalizado para vocês, vamos tratando as necessidades de vocês. Porque muitos temem, quando vão fazer a matrícula, já ficam perguntando, mas aí eu faço isso à distância, aí eu não tenho o que falar, ninguém me ajuda. Então, esse tipo de problema, a gente não tem. A gente não tem, porque a gente tem uma equipe muito grande, muito competente. A gente vem nesse dia nos mostrar para vocês mesmos, mostrar que nós temos conhecimento da plataforma, nós conhecemos muitas das coisas do curso de vocês. Eu digo muitas das coisas porque não dá para conhecer tudo. Tem algumas coisas que são passadas diretamente aos tutores e coordenadores que ficam na Anhembi Morumbi, que é muita informação, são muitos cursos. Então, assim, algumas informações elas são tiradas mesmo, as dúvidas, com os professores de vocês e dentro da plataforma de vocês. Lá tem um campo para isso. Então, lá tem mestres e doutores que ficam com essa parte pedagógica, onde tiram as dúvidas de vocês referente a conteúdo, referente a como fazer as atividades, porque são eles que desenham o curso de vocês e são eles que vão avaliar vocês. Então, eu não posso dizer a minha maneira, mesmo sendo professora, a professora Kate aí também. Então, nós não podemos falar a nossa maneira como que você pode entregar a atividade, porque quem vai corrigir e quem está esperando o modelo de atividade é o professor lá, tudo bem? Então, as atividades, elas costumam ser muito bem explicadas lá na comanda do professor. A plataforma, ela é muito tranquila de vocês acessarem, porque ela é muito intuitiva. Então, clique aqui, então você não precisa ficar passando por muitas telas para vocês obterem as informações. Os questionamentos que vocês fazem são questionamentos pertinentes, porque é uma instituição nova para vocês, e talvez até uma modalidade. Mas vocês fiquem tranquilos, porque de alguma forma vocês obtêm as respostas, sim, das dúvidas que vocês têm. Então, essas dúvidas, principalmente onde fica as coisas na plataforma, elas conseguem ser sanadas pelos polos de vocês. Porque nós somos alunos também. Então, por mais que eu tenha formação de professora, a professora Kate tenha, os atendentes que vocês falaram aí, Lucas, Laura, Aline e todos os outros, e eles também são alunos, então eles usam a mesma plataforma. Então é fácil a Maria mandar uma mensagem e falar: olha, a tutora Cléo falou onde ficava isso, mas eu não estou encontrando. Tá bom? Então eles conseguem dar um print, às vezes eles fazem um videozinho, vão mandando para vocês. Então, aquele acesso ao WhatsApp, ele é muito importante que vocês tenham, né? A gente aí em contato com vocês, salvem direitinho, porque vai valer muito a pena para vocês não se estressarem, vocês não perderem tempo. Porque o que a gente entende, que se vocês estão procurando uma instituição com essa modalidade de ensino online, é porque vocês não têm tempo de ir presencialmente, esse é um dos motivos, em uma faculdade para poder fazer esse curso, tá bom? Então, nós temos aqui, como eu disse para vocês, esse nome, né, que vocês vão ouvir bastante, que é o ecossistema E2A, tá bom? Então, é uma comunidade de aprendizagem aqui formada por educadores e estudantes que interagem. Então, vocês têm esses momentos de interação. Então, tem fórum dentro da plataforma, tem esses momentos que vocês vão fazer os projetos. E isso, gente, não é porque a faculdade simplesmente escolheu somente esse modelo. Então, é um modelo moderno, mas é um modelo também que é muito bem visto pelo MEC. Então, cada vez mais
a gente busca proporcionar para vocês algo que está, assim, no auge dos olhos do MEC, que ele está reconhecendo muito esse tipo de didática, ok? Então, por esse motivo, a gente trabalha com as unidades curriculares. Então, a gente já não tem mais aquele tradicional daquelas disciplinas, elas todas separadinhas. Então, vocês não vão encontrar isso se vocês procurarem aí no histórico de vocês. Ele já vem com essa roupagem diferente e a gente vai explicar um pouquinho melhor para vocês sobre isso, tá? Que são esses currículos aqui integrados. Então, a gente trabalha em cima do que o MEC está sugerindo, do que o MEC está aprovando, do que está sendo bem visto por eles. Tá? A educação, no geral, eu sou professora do Fundamental 1, pelo governo do Estado de São Paulo, então, se tiver alguém da educação aí, sabe do que eu estou falando. Então, a gente está o tempo todo em cima de BNCC, em cima de habilidades, em cima de desenvolver esse ser aí criativo, com autonomia, protagonista. E isso se estende também aos cursos de graduação, porque eles querem que vocês sigam na graduação esse processo, que é para essas crianças, quando chegarem nesse auge também, eles trabalharem dessa mesma forma, eles estarem habituados, principalmente com a parte de tecnologia. Nós temos isso até lá no Fundamental 1, alunos de 5º ano tendo esse tipo de aulas, tá? Então, esses currículos integrados, eles vieram mesmo para ficar, tá? Então, eles se conversam, então tem cursos que se conversam com as mesmas disciplinas. Está acontecendo uma disciplina lá em processos gerenciais, ela também está acontecendo em administração. Então, eles têm essa, essa relação entre eles. Então, só para vocês entenderem. Então, essas unidades curriculares aqui, ela focalizam temas centrais dos estudos, favorecendo aprendizagens mais significativas, tá? Então, a gente fala muito de competência o tempo todo. Habilidade, competência, habilidade, competência. Então, é isso que é proposto para desenvolver em vocês. Então, cada vez mais, até quem já fez pós-graduação, se tiver alguém aí, MBA ou pretende fazer, a gente está trabalhando, inclusive, com estudos de caso, com a realidade, está colocando vocês mais próximo de uma prática de mercado do que ficar naquela coisa maçante de teoria, tá? Por isso, essa questão da prova mais diferenciada, né? Sair um pouco daquele tradicional, de entrar numa sala de aula, de você aprender, de você decorar aquilo e ir lá ser colocado num teste onde você não pode olhar em lugar nenhum, então você não pensa, você decorou aquela resposta e você tem que responder ali naquela prova onde você não pode consultar e nem nada. Então, isso tudo faz parte do currículo do que nós temos aí a oferecer para vocês, tá bom? Então, vocês terão experiências, quem perguntou aí se teria aula presencial, não, aula presencial não, mas vocês têm experiências síncronas e assíncronas, né? Então, vocês vão ter momentos que vocês fazem aí o estudo de vocês, tem momentos que vocês vão ter aí o contato com os tutores de vocês, vai ter um momento onde vocês vão ter essa aula ao vivo, né, esse encontro ao vivo, não seria nenhuma aula, é um encontro ao vivo, onde o professor ele propõe aí um encontro para tirar dúvidas, sim, tá? Ele aproveita e tira dúvidas, mas ele vai com o propósito de um tema, alguma coisa para falar com vocês. Então, isso tudo é previamente avisado, quem falou em calendário, vocês são previamente avisados com relação a isso. Essas aulas, na verdade, eu vou falar um pouquinho mais sobre elas aqui, ó, tá? Então, o material de vocês, ó, na imagem você pode observar as experiências assíncronas do estudante, todas dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Como eu disse para vocês, elas ficam centralizadas tudo dentro do portal de vocês, tá? Então, vocês têm podcast para ouvir, vocês têm vídeos, vocês têm gamificações, textos, atividades interativas, e as avaliações de vocês, elas são divididas em A1, A2 e A3, que eu vou colocar um vídeo rapidinho explicativo para vocês já já para poder falar sobre isso. Então, vamos lá. Deixa eu falar aqui um pouquinho.
Então, aqui, ó. As experiências síncronas, né? Então, vocês vão ouvir um pouquinho do nome, não vou detalhar muito, porque com certeza o professor de vocês vai explicar, eu não vou roubar aqui a fala dele, com certeza ele vai se preparar melhor para falar. Mas só para vocês entenderem esse momento ao vivo que vocês vão ter, tá bom? Então, em cada unidade curricular que vocês vão ter, que tem a duração de 10 semanas. Então, a duração da unidade curricular de vocês é de 10 semanas, tá? Então, vocês terão 3 encontros com professores especialistas, conforme a imagem está falando aqui, ó. São 3 encontros. Desculpa. E eles são chamados de Conecta Talk Plenária. Então, tem esses 3 nomes. E aqui eles estão explicando um pouquinho do objetivo desses encontros, por que são chamados assim. Então, o Conecta, ele tem como objetivo conectar situações-problema com a futura atividade profissional com base no material didático. Tá vendo? Mais uma vez, aqui a gente falando de vocês trabalhando algo já mais voltado para o concreto mesmo, sair daquela teoria. Tá? O encontro chamado TALC tem como objetivo o quê? Mobilizar competências desenvolvidas na unidade curricular para situações reais e práticas da atividade profissional. E o chamado plenário tem como objetivo sistematizar e sintetizar as competências, que são os conteúdos, habilidades e atitudes desenvolvidas na unidade curricular, tá bom? Então, esses 3 encontros, eles acontecem aos sábados, ok? Vocês vão ter maiores informações, o horário direitinho, o link para vocês entrarem, tudo certinho. E como eu disse, é muito importante que vocês participem. Agora, eu sei que tem pessoas que não têm condições por conta do horário, já deve ter algum compromisso às vezes fixo, mas não se preocupe. O interessante de vocês participarem era que vocês, ao vivo, conseguiriam participar com alguma dúvida e tal. Porém, isso fica gravado, como eu falei, direitinho e indicado onde você acha essa informação depois, tá bom? Então, aqui falando de avaliações. Então, avaliações tem A1, A2 e A3, tá? Então, A1, a competência dela é relacionada ao saber expressar, A2, competência relacionada ao saber interpretar e analisar, e A3, que é os soft skills, competências socioemocionais, tá bom? Para você ser aprovado, você precisa ter um desempenho superior a 70%. Então, olha aqui um aviso, ó. Mais uma vez, falando de calendário. Por isso que o calendário de vocês, ele estará disponível em breve. Eles estão ajustando por conta do quê? Dessa questão dos cursos se conversarem com relação à disciplina. Então, os professores estão ajustando essa questão das datas para colocar os prazos certinho, para não ficar nenhum curso que tenha aquela disciplina em comum fora do calendário. Então, esse calendário ele vai ser colocado no mesmo dia para todos os cursos. Por quê? Porque a nossa plataforma ela é parametrizada. Então, tudo isso tem que ser ajustado antes e, uma vez colocado, abre para todo mundo junto e fecha para todo mundo junto, ok? Mas as informações, elas estarão em breve para vocês. Então, tá vendo? O aluno deve ficar atento ao calendário. Se a gente exige atividades que têm prazo e a gente pede para que vocês fiquem atentos ao calendário, então a gente também tem a responsabilidade de informar esse calendário. E como eu estou afirmando para vocês, e como aluna que eu digo, ele é bem completo. Então, quando você recebe o calendário, ele já vem com todas as informações que vocês precisam, tá bom? A data que inicia, a data que termina. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a gente pede que o primeiro estudo de vocês, depois de dar essa navegada, conhecer, vir conhecer a gente, para saber que vocês podem contar conosco para tudo, a gente pede para que vocês estudem o calendário, para vocês conseguirem encaixar essas novas atividades na vida de vocês, perante o trabalho de vocês. Porque como a plataforma ela é parametrizada, o que a gente não consegue? Trabalhar as exceções. O Pedro não pode falar, olha, eu viajei a trabalho e fiquei sem entregar nenhuma atividade. E agora? Ah, Pedro, agora você está de DP, eu não consigo abrir a plataforma só para o Pedro. Porque a gente atende com essa plataforma Brasil todo, tá bom? Então, a gente não consegue tratar a exceção de todos. Então, realmente, a gente dá um prazo extenso, onde vocês conseguem perfeitamente, isso eu falo como aluna, resolver toda essa questão de trabalho dentro dos prazos, então não deixem para a última hora. Imprevistos acontecem, infelizmente temos aí, né,
vários probleminhas de saúde que pode acontecer um imprevisto em casa, no trabalho, internet, que a gente pode ter um problema, de eletricidade, tantas coisas que pode, às vezes, impedir a gente de entregar uma atividade que seria tranquila para entregar, tá bom? Porque, assim, não é nada surreal, o curso de vocês não é um curso baba, não é isso que eu estou querendo dizer, não estou desmerecendo nada, ao contrário. O curso de vocês, ele, assim, aos olhos do MEC, precisa, para fazer valer, né, vocês receberem um certificado da Embi Morumbi, uma baita de uma instituição, e ele ser igualzinho de quem está presencial dentro de uma sala de aula, então vocês precisam adquirir o mesmo nível de conhecimento. Então, vocês precisam passar pelas mesmas experiências. Então, muitas coisas que vocês estão vendo aqui, os próprios alunos da presencial também estão vendo. Eles também têm plataforma, eles também têm os momentos de aula online. Então, tá tudo ali. Então, o MEC pesou tudo isso e não sai nenhuma observação no diploma de vocês. A Maria fez no ensino à distância e o Pedro fez lá na presencial. Não tem. Então, por isso que nós temos que seguir algumas exigências do MEC, sim, para que vocês tenham esse certificado certinho e se eles passarem por alguma auditoria, ver que a gente está em dia com tudo que a gente tem lá registrado e prometido para eles que ia passar para vocês, tá bom? Então, aqui, sobre os critérios de nota, eu vou passar um vídeo rapidinho para vocês, porque esse vídeo ele está muito explicativo. Elzinha, Oi. tem alguns alunos pedindo para você colocar no modo de apresentação para ficar um pouquinho maior a tela, sabe? Maior a tela. Ah, tá. Depois do vídeo, eu acho que se você... Isso, Assim, né? bastante. Obrigada, eu Tá não bom. quis te interromper. Imagina, tranquilo. Então, eu vou pedir licença mais uma vez, porque eu vou colocar aqui o vídeo para vocês. Depois desse material, vocês precisando, é só pedir para a gente, que a gente consegue disponibilizar para vocês, sem nenhum problema. Deixa eu só colocar aqui agora a área toda, porque senão vocês não vê. Agora tá minha tela toda. Apareceu aí, Kate? Sim, Apareceu? perfeito, sim, o som também. Perfeito. Vou colocar então para vocês. Depois o que eu fiz, só para adiantar para vocês. Depois eu fiz uns prints de algumas telas desse próprio vídeo e coloquei nesse PPT, porque nós temos alunos que pedem esse PPT para a gente, para olhar depois com mais calma. Então, para vocês não terem que ficar tirando foto agora, eu me adiantei e as informações principais eu dei um print. Se vocês precisarem, depois é só pedir para a gente. Vamos lá. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre como você é avaliado e como realizamos os cálculos das suas notas. Vamos lá? Para cada unidade curricular, temos 3 avaliações principais: a A1, a A2 e a A3. Veja a seguir qual é o peso de cada uma dessas avaliações em sua nota final. A A1 representa 30% da sua nota. A A2 também representa 30%. Por fim, temos a A3, que representa os 40% restantes da composição da sua média final. As avaliações A1 e A3 são dissertativas, enquanto a A2 é objetiva. Para obter aprovação, você precisa alcançar no mínimo 70% de acerto na soma das 3 avaliações. Caso você tenha perdido o prazo de realização da A1 ou A2, ou não tenha atingido a média mínima para aprovação de 70%, é possível realizar uma avaliação substitutiva. A avaliação integrada. Ela substitui a menor nota de A1
ou a 2 no cálculo final da média. Atenção! A avaliação integrada substitui apenas uma das avaliações, a que você perdeu ou a que teve a menor nota. Não há possibilidade de substituir ambas as notas. Também é importante destacar que não existe substitutiva para a A3. Por isso, fique atento ao prazo de realização dessa avaliação, que está disponível no calendário do YouLife. Para calcular sua nota final, basta somar os desempenhos obtidos em cada uma das avaliações. Veja abaixo o exemplo de um aluno que tirou nota máxima. Lembre-se, para obter aprovação, é necessário atingir desempenho mínimo de 70% ou 70 pontos, na soma das 3 avaliações. O Vida e Carreira é um componente curricular e possui critérios de avaliação próprios, diferentes de uma unidade curricular. Para o Vida e Carreira, basta você obter desempenho igual ou superior a 70% ou 70 pontos, na avaliação única disponível. Bons estudos! Muito bem. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu descompartilhar. Voltar lá para o PPT. Então, vocês viram que aí vocês perguntaram, né? Alguns alunos, teve um aluno que eu não vou me lembrar o nome dele agora. Ele perguntou: nós já temos alguma atividade, né, para poder fazer? E já tem. Essa Vida e Carreira, por exemplo, ela já está lá disponível para vocês fazerem. E vocês já podem começar a fazer. Pronto. Apareceu de novo aí, Kate? Perfeitamente, Cleo. Perfeito. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou passar rapidinho. Eu só tirei um print mesmo, bem caseirinho, porque alguns alunos ficam querendo a informação depois, e eu acabei colocando aqui no PPT, para quem pedir, já ter essa informação. Então, aqui, ó, falando sobre o Vida e Carreira que eu acabei de passar para vocês, então, ele se trata de um componente curricular diferenciado aí das unidades curriculares que vocês têm, e ele tem essa informação, que é lá uma atividade única, onde você vai ser avaliado por ela, e tem esse mesmo peso de 70%, porém é uma nota que não se junta a outra, não tem outras para você somar uma média, é ela, e você tem que tirar no mínimo 70% aí, ou fazer os 70 pontos, tá? Então, qual que é o objetivo dessa disciplina? Então, o objetivo é compreender a si mesmo e o seu papel no mundo, mobilizando e desenvolvendo competências socioemocionais na construção do seu projeto de vida e carreira e participando da construção de uma sociedade melhor, tá? Então, aqui é o projeto de engajamento social. Então, tem muito a ver com isso daqui. Então, as abordagens, o que é? É sempre você. É eu, seu universo, é eu comigo, eu com os outros, eu no mundo, eu e minha carreira. Então, o MEC, ele está muito nessa moda mesmo, né? Hoje é o que há, você estar engajado em algo social, você ter um comprometimento social, você trabalhar a parte socioemocional. E aí, mais uma vez eu falo, quem é da educação aí já está sabendo disso, e quem não é, e está só estudando, vai ouvir falar muito sobre isso, tá bom? Então, aqui também tem um lembrete, que eu achei muito importante colocar aqui esse recorte para vocês, né? Que nos cursos, então, E2A Digital, os alunos não têm aulas com professores, tá? Assim, presenciais, não tem que ir a nenhum lugar assistir a uma aula. E o que vocês têm? Vocês têm experiências ao vivo, que são esses encontros de sábado. Então, não é aula, eu vou sábado assistir lá uma aula. A proposta do professor não é essa. Tira dúvidas sim, mas ele vai com um trabalho programado para fazer valer esse momento de encontro e experiências. Cléo, mas qual que vai ser? Eu não sei.
Eu não sei porque a gente não faz parte do pedagógico. Então, essa parte de conteúdo, nós não conseguimos ajudar mesmo, nem eu, nem a professora Kate. A gente não consegue porque a gente não tem formação. São muitos cursos, eles desenham lá o curso, faz todo o planejamento deles de aula com vocês, e a gente não tem perna para acompanhar todos eles. Aí lá sim, eles têm tutores, e esses tutores são mestres e doutores também junto a eles, são assistentes deles. Eles sim, estudaram, cada um aí junto com o seu coordenador de curso e professor, e eles têm maiores informações a respeito de conteúdo para passar para vocês. Tudo bem? Então, esses encontros acontecem no Zoom, aos sábados, e tem a duração de 2 horas e 30 minutos. Tá? Mais uma curiosidade que a gente não tinha comentado. Então, aqui está pedindo, ó, e não esqueçam, em cada unidade curricular são 3 encontros ao vivo. Estes encontros são todos gravados, tá? Se você não conseguir participar do encontro ao vivo, você pode assistir essa gravação depois, como eu disse. A participação dos encontros não é obrigatória, tinha sido feita essa pergunta lá, então eu gostei de deixar formalizado aqui para vocês, eu acho bacana. E o desempenho é dado somente pelo cumprimento das atividades avaliativas. Então, o que vocês vão ter que cumprir para poder aí angariar a notinha de vocês e ter aprovação são essas atividades avaliativas aqui, A1, A2 e A3. Tudo bem? Temos algumas particularidades de disciplinas para alguns cursos, que são os estágios, né? Eu vi que no começo alguém me perguntou, pode me falar sobre estágio de educação física? Então, eu falo até num estágio geral. Então, alguns cursos têm estágio como obrigatório. Vai aparecer lá uma disciplina de estágio para ele cumprir em algum momento, em algum semestre determinado, conforme registro no MEC. Vamos supor, o meu curso de artes visuais, por exemplo, é um curso que ele é uma licenciatura, e eu tenho 4 estágios para cumprir nesse curso, tá? Então, esse é o meu último semestre de curso, vou me formar, e nesse último semestre apareceu o meu último estágio para cumprir, que é o 4º estágio. Então, quem perguntou aí sobre o estágio de educação física, o estágio, ele aparece no momento que está já registrado na sua disciplina. Agora você se pergunta, poxa, mas apareceu o estágio para eu fazer agora. Esse estágio não é um estágio obrigatório, é um estágio que é uma oportunidade de experiência para você e às vezes até de trabalho, de remuneração. Vocês podem fazer também, mas são 2 coisas distintas. Esse estágio não obrigatório, que é uma oportunidade de trabalho, que qualquer estudante de graduação pode fazer para ter essa oportunidade de experiência e para ser remunerado, vocês precisam chamar a gente no polo quando vocês têm essa oportunidade, e nós do polo passamos todas as orientações, tá? Onde você posta a documentação para obter assinatura, a gente orienta tudo direitinho. Agora, esse da disciplina, que é obrigatório no caso da licenciatura, ele aparece como disciplina para você. Então, a partir do momento que ele aparece como disciplina dentro da sua plataforma, lá terá o orientador para esse estágio. Você recebe o cronograma direitinho de tudo que você tem que fazer, onde você tem que procurar, a documentação dentro da plataforma, quais são os documentos que você tem que providenciar, que tipo, né, de local você tem que procurar, se é licenciatura, você tem que procurar a escola, se você faz um outro curso da área mais administrativa e tiver na sua grade com obrigatoriedade de você cumprir, a empresa, quando você localizar esse local de estágio, o que você tem que levar lá de documento, o que você tem que trazer assinado, como é. O professor explica tudo e ele fica ali em contato o semestre todo, até que você entregue o seu relatório final, tudo certinho, e ele dê a sua nota. Então, nós temos 2 estágios diferentes, tá bom? Cléo, como que eu sei se eu tenho estágio para fazer ou não? Dentro da grade curricular de vocês, aí a Kate está no chat, viu, Kate? Se você puder, por gentileza, deixar por escrito aí onde eles conseguem localizar essa informação, eu agradeço. Tá bom, Cléo. Então, essa é uma disciplina à parte
que aí a gente já foge desse A1, A2 e A3, porque são outros passos que os professores colocam lá para poder fazer a avaliação de vocês. Até usam a mesma nomenclatura, mas aí já foge daquela dissertativa, de questões objetivas, porque é mais um relato que você vai ter que fazer e o encontro que você vai ter que ter de experiência presencial nesse lugar. Nesse momento de pandemia, eu informo para vocês, eu como experiência de ter feito estágio, o MEC autorizou uma outra possibilidade, ao invés de você ir no lugar, fazer aquela observação que a gente sabe, sobre o local, sobre as crianças, por exemplo, no meu caso, né, que é educação, ele abriu uma autorização para que fosse feito um projeto também. Então, os alunos de pedagogia, de letras, de história, de artes e outras licenciaturas puderam o quê? Fazer uma videoaula, né, de acordo com o ano série lá que o professor determinou, se fosse EJA, era no EJA, se fosse ensino médio, era ensino médio. Aí ele fazia aquela videoaula com respeitando toda a comanda, as diretrizes lá que o professor deu, e aí ele entregava aquele projetinho no final para o professor lá, tudo pela plataforma, gente. E ali ele obtinha a nota dele, tá bom? Então eu não posso garantir para vocês que nesse semestre também vai ser colocado. Então a gente tem que esperar abrir a disciplina para ver como que vai ser a modalidade, tá bom? Como que vai ser o desenho aí que o professor vai fazer. Então eu deixei aqui uma informação também, ó, que nesses encontros ao vivo, o professor especialista, o estudante terá tempo para tirar suas dúvidas. Então, acho que quando ele monta lá a aula dele, ele deixa o espaço para vocês se comunicarem, tá bom? Com eles e aí tirar as dúvidas. Então, essa é uma informação. Então, aqui, vamos ver, nós colocamos aqui o EAD tradicional e o EAD Ânima, que é o que a gente está propondo aqui para vocês, tá? Então, só para vocês entenderem a diferença do que era antes um EAD, o tradicional, como muitas instituições seguem, como a gente funciona aqui, para ficar bem fixo e vocês não se confundirem se já fizeram EAD em outro lugar. Então, no tradicional, não há esses encontros síncronos, igual a gente tem, que vai ser esses aí de sábado. Aqui a gente tem essa troca de experiências com os professores ao vivo, especialistas aos sábados, tá? No tradicional, a construção do conhecimento, ela acaba sendo já mais isolada. A nossa tem situações reais de mercado, acompanhado dessa longa jornada aí, de experiências dos professores mesmo, que eles trocam com vocês, através do fórum, que tem o campo de vocês trocarem experiências lá dentro da plataforma também no fórum, ok? Entre vocês, alunos, e com os professores. Então, esse é um diferencial também. E também achei interessante falar para vocês aqui a tradicional, a lógica disciplinar, né? Então, antigamente, tinha aquelas partes fragmentadas de uma matéria. Tinha matemática básica 1, 2, 3, era toda dividida, né? Então, nós já não. Então, a gente já tem as unidades já todas estruturadas. E, por fim, aqui, também nós temos aqui o desenvolvimento das competências, né? E no tradicional, o foco era só conteúdo, era mais conteúdo, e a gente faz esse paralelo de desenvolver outras competências e não só ficar nessa parte conteudista aí, ok? Então, a gente visa muito, né? Se a gente trabalha, a gente quer um desenvolvimento tanto pessoal como profissional. Então, a gente tá nessa pegada aí. Então, seria isso, tá bom? Então, deixa eu pular, que isso daqui não tem muita importância, e eu queria deixar essa informação aqui para vocês. Então, eu comecei dando boas-vindas para vocês, informando para vocês qual que é o nosso papel no polo, e aqui, mais uma vez, eu deixo o telefone para quem não nos adicionou ainda no WhatsApp, para que vocês nos procurem. Então, esse atendimento de WhatsApp, ele serve para todos os polos que são aí administrados pela nossa coordenadora pedagógica, Kate, que está aí, que ela vai falar um pouquinho com vocês já já. E assim, ele começa a robotizar esse atendimento até que vocês identifiquem de que polo que vocês são, ok? Depois disso, o atendimento é humanizado. Então, a gente consegue tratar diretamente com cada um de vocês. Então, não é tão congestionado quanto vocês fazerem o atendimento, que também é por WhatsApp, com a Anhembi Morumbi,
de São Paulo. Então, a gente consegue filtrar muitas coisas por aqui. Então, o que não der para a gente atender vocês, que realmente fugir a nossa alçada, que o nosso sistema não tenha uma liberação para dar essa informação para vocês, aí a gente direciona vocês. Então, a gente pede, está com dúvida de alguma coisa? Primeira coisa, vou no polo, que o polo já me orienta. É com o polo já resolve, acompanha, inclusive, para vocês, a necessidade de vocês. Então, é muito prático, vocês otimizam muito o tempo de vocês. E se não for conosco, é porque realmente a gente não vai ter uma habilitação para poder lidar com o sistema para resolver o problema. Então, a gente vai direcionar vocês somente nesses casos mais importantes e que a gente realmente tem aí uma restrição para esse atendimento, ok? Ok, eu gostaria que você entrasse agora para poder falar. Eu vou descompartilhar aqui a minha tela. Porque aqui do meu PPT, que eu peguei para eu falar aqui um pouquinho, era isso. Oi, Cleuzinha, me ouve? Eu estou te ouvindo. Você não vai aparecer, você não vai conseguir aparecer para a gente. Eu acho que sim. Eu também acho que eu deixei habilitado aí para você. Peraí, Aê, vocês estão me apareceu. vendo? Apareceu. Eu estou te vendo. Ah, então tá bom. Então tá... Alguém pode confirmar no chat se vocês também estão vendo a nossa coordenadora Kate? Eu estava aqui no chat, teclando aqui com os nossos alunos, tem muitas perguntas, né? Uma ansiedade absurda, né, pessoal? Início Eu de... sei o que é isso. Você Nossa. sabe, você é aluna, né? Eu quero essa ansiedade aí, gente. Ô, Cléo, a gente precisa dessa ansiedade até o final do curso, né? Ó, estão vendo a linda camisa aí atrás. Ei, que palhaçada é essa? Tem nada de lindo aí. Peraí que eu vou... Peraí, deixa eu ver o que eu faço aqui. Deixa eu fazer... Isso aqui não me pertence, tá? Eu vou trazer o meu travesseiro que tá com a fronha do Palmeiras ali atrás e colocar aqui para vocês verem. Tem uma guerra verem. aqui. Aí vai ser uma guerra aqui. Isso não me pertence, isso é do marido, né? Vamos lá. O Cléo, é o seguinte, acho que eu vou fazer um apanhado geral de tudo que você falou, porque as perguntas acabam sendo repetitivas, mas isso, pessoal, isso é muito normal. Eu acho que o principal aqui, desespero, é o calendário. Então, vamos lá, vamos começar por aqui. Eu anotei algumas perguntas que são perguntas importantes e que eu acho que vale a pena a gente responder aqui para todo mundo, por isso que eu não respondi no chat algumas coisas. Gente, o calendário está sendo... Não subiu o calendário ainda, porque isso gera mais um nível de ansiedade mais alto. Então, calma. Essa semana é para vocês acessarem a plataforma. Para quem nunca fez uma graduação, para quem nunca estudou, e tem algumas pessoas aqui no chat que já colocaram isso, é muita informação, tá? São muitas coisas ao mesmo tempo. Então, essa semana, vamos logar na plataforma, vamos ver se a gente está conseguindo entrar. Se tem lá dentro da plataforma a sua unidade curricular, né, a sua disciplina, a gente falava muito o termo disciplina, não pode mais, hoje em dia a gente está tirando isso, disciplina, matéria. Vamos ver se o Vida e Carreira está lá, todo mundo, todos os cursos têm núcleo comum. O Vida e Carreira é uma unidade curricular, aí, um componente curricular, componente de aprendizagem comum para todos os cursos. Então, vamos logar na plataforma, vamos ver se o Vida e Carreira está lá. Naveguem pelo Vida e Carreira, tentem entender o que é isso, que diacho é esse negócio de Vida e Carreira, esse monte de coisa que a Cléo falou aí. Então, é com calma. Vida e Carreira, vamos entender, né, a grosso modo aí, que é uma matéria, é um componente, eu tenho que estudar, eu tenho que ser aprovado nela, tá? Então, assim, não é o momento do desespero, nem é o momento de correr para fazer atividade. Você sabe se a atividade já está disponível lá, Cléo, de Vida e Carreira, para eles? Sim, já está disponível. A própria atividade já está lá? Sim, alguns alunos, no presencial, pelo menos, disseram que já está tá, né? Não precisa o pânico, gente. Vida e Carreira é um componente que todos vocês têm disponível na plataforma. Estou sendo repetitiva mesmo. Vai ter lá um montão Alguns alunos de estão dizendo, Kate, que não está. Então, Tudo assim, bem, gente. quando a gente fala que está, que não está, então é o que a gente fala. Às vezes, para um curso está, para outro curso não está, porque depende de um professor para outro, essas coisas. Então, fiquem bem tranquilos. Fiquem tranquilos, tá? Então, vocês vão estudar, né, Cléo? Vai ler aquele conteúdo, vai estudar aquilo ali, tudo do Vida e Carreira. É um conteúdo gostoso, é um conteúdo muito tranquilo. E ao final ali, gente, Vida e Carreira vai fechar em dezembro. Presta atenção, o Vida e Carreira fica aberto de agora até dezembro, né? Sugestão, dica aqui da professora, não se preocupe tanto com isso.
faça uso da plataforma, navegue, veja como funciona. Calma um pouco com essa atividade, calma. Essa atividade é uma única atividade dessa vida e carreira, tá? Tem as questões lá, eu acho que são 20 questões de múltipla escolha, se eu não estou enganada, e você tem uma média mínima de aprovação, que é o 7, tá? Então, é como qualquer outra coisa. Mas não precisa fazer agora desesperado, começou agora, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Vai ter o calendário lá sim, vai ter o encontro também ao vivo, vocês vão participar, se quiserem participar, não é obrigatório, não entre em desespero com essas aulas ao vivo, não precisa, tá? Ela vai ficar gravada para vocês, todas ficarão gravadas para vocês acessarem quando quiserem e assistirem quando quiserem, da maneira que quiserem, tá bom? Então, não se preocupe. Da mesma forma, estendendo aqui a comunicação sobre calendário, nas unidades curriculares de vocês, as matérias de vocês, as disciplinas, os conteúdos, como queiram chamar, vocês também terão as avaliações para serem feitas, foi o que a professora Cléo falou. A gente aqui chama de A1, A2, A3, cada universidade tem um termo, né? Então, vamos entender que são 3 avaliações que vocês vão fazer para cada unidade curricular, tá? Não é tanta coisa assim, mas tem que fazer e tem que ser aprovado. Média final, 7, tá? Aquele critério que a Cléo passou no slide anteriores aí, Cléo, que você fala do peso de cada nota, não se preocupa com isso agora, mas isso é muito importante, tá? Vai aprendendo a lidar com isso ao longo do curso. Então, você tem lá 3 provas, 3 avaliações, 3 atividades, 3 qualquer coisa que avalie vocês, e cada uma delas tem um peso diferente, igual a escola de criança aí. Todo mundo acho que lida um pouquinho com essa questão de peso de nota. É feito um cálculo sobre as notas que vocês tiram e o mínimo tem que ser 7 no final. Não se preocupe como é que calcula isso, qual que é o critério, não se preocupe que a gente mesmo ajuda vocês quando precisar, quando chegar o momento ali de fazer os cálculos, tá bom? É muito importante saber que isso existe e que uma hora é legal vocês entenderem, tá? Não tem o calendário da entrega das atividades ainda, mas já deve estar estourando aí, ele vai aparecer na plataforma de vocês. Ninguém vai chegar amanhã e falar, olha, tem que entregar as atividades todas depois de amanhã. Não é isso, tá, gente? Não se preocupe. Entra lá na unidade curricular, vocês devem ter vida e carreira e uma outra unidade curricular aberta, tá? Tem uma aluna aqui que está falando que está fazendo a unidade curricular dela, chama estrutura, só como exemplo, tá, gente? Estruturas e ambientes das organizações. Então, essa nossa colega deve ter na plataforma dela vida e carreira numa caixinha e a outra caixinha estruturas. Então, ela tem esses 2 conteúdos para estudar agora. Então, entra no conteúdo, dá uma olhadinha, dá uma navegada ali com calma, sem desespero. O calendário vai aparecer lá e aí vocês vão sim se organizar para entregar as atividades até a data limite que vai estar no calendário. Tem gente que perguntou aqui, Cléo, se perder a atividade, pode colocar no fórum. Não. A atividade ela tem que ser entregue lá no campo dela de entrega, ela tem a forma dela de entrega. Perdeu o calendário, gente, é igual perder prova em casa. Perdeu, perdeu, tá? É aquilo que a Cléo explicou lá. Cuidado com as entregas, vamos ficar atentos aos calendários, mas ainda não precisa criar pânico quanto a isso. Mas é importante saber que é sim prova, tem nota mínima sim de aprovação e a gente não pode perder, tá? Muito, muito importante isso. Não deve ter as atividades ainda para vocês entregarem mesmo. Algumas pessoas colocaram aqui das unidades curriculares, tenho certeza que não tem ainda. Senão, o que acontece? O aluno desesperado e ansioso vai entrar, vai fazer a atividade de qualquer jeito, não vai conseguir um rendimento legal. Então, assim, não precisa, tá? Tem outra questão aqui, Cléo, recorrente, sobre essas aulas ao vivo. Você explicou lá dos 3 encontros. Gente, repetindo para vocês, não é obrigatória a participação nesses encontros ao vivo. É bacana? É bacana. Tem gente que não tem paciência, tem gente que não gosta da participação ao vivo, por isso que ela não é obrigatória. Então, ela vai ficar gravada lá. Serão sempre aos sábados, em torno de 2 horas a 2 horas e meia. Pode haver interação com o especialista que estiver dirigindo a aula, tá? É muito bacana, mas vai do perfil de cada estudante. Tem estudante que prefere assistir depois, tem estudante que prefere participar.
O Cléo, eu acho que é importante também eles adotarem a rotina de sempre olhar na plataforma os avisos, tá, gente? Quando vocês logam a plataforma, tem uma aba lateral esquerda, azul, e ali está escrito avisos. Quem está com essa disciplina que eu falei agora, por exemplo, estruturas e ambientes das organizações, quem está com essa UC aberta, lá em avisos, vai conseguir visualizar, inclusive, informações sobre um dos encontros ao vivo, tá? Então, é importante você estar sempre ligado ali nos avisos e no e-mail de vocês. Tem umas pessoas aqui levantando a mão, deixa eu ver aqui. Maristel, acho que é o Maristel, deixa eu ver se tem mais alguém. O Maristel está levantando a mão aqui, não sei se estou pronunciando o nome da forma correta. Se quiser colocar a dúvida no chat, pode colocar, por favor. Ok, tia, só para ajudar aqui, que eu ouvi um comentário, né? Uhum. Eles estão com dúvidas, a maioria. Então, só para a gente fechar essa questão, então, assim, eu acredito que no encontro presencial que eu tive, que me disseram que já tinha atividade postada, eu acho que é do nivelamento. Pode Tinham ser. pessoas que estavam confundindo o nivelamento como já sendo alguma atividade para poder fazer de nota e tal. Então, voltando, o nivelamento são atividades extracurriculares, lá tem atividade para poder fazer. Você chegando à pontuação que a comanda lá exige, você recebe um certificado disso. Isso não é uma disciplina, um componente curricular, nem uma unidade. Então, o que vocês precisam fazer está tudo centralizado dentro lá do que a gente chama até de trilha, né, de evolução de vocês, onde fica lá, aparecerá lá o calendário, onde tem o nome da disciplina, onde vocês já visualizaram que tem a vida e carreira e tem algumas disciplinas. Então, ponto. Então, as atividades, elas aparecerão abaixo dos conteúdos, junto com o calendário também vai aparecer na mesma trilha, na mesma reta, um embaixo do outro, aparece o calendário para você clicar com as informações, e ali aparecerá a atividade. Então, no momento, a atividade ela não está. Eu até abri aqui a plataforma de um colaborador nosso, que ele é novinho, e tem realmente essa disciplina de estrutura, que a Kate falou no dele também, e tem a vida e carreira, portanto, a aula não está. Então, quem perguntou aí, é normal ver que só tem a matéria? O Breno perguntou, ter só a matéria para leitura? É normal no momento, sim, porque a atividade ainda não foi postada pelo professor, e o calendário também ainda não está disponível, porque ainda será disponibilizado. É isso Então, mesmo. Isso mesmo. quanto a isso, e a Kate falou uma coisa muito importante sobre os avisos. Então, assim, a plataforma ela é parametrizada. Então, essas partes de disciplina, conteúdo, o professor vai colocar lá, fica fixo lá, isso até o final, não some de lá. O que fica fixo, o que não fica fixo, que eles têm assim condições, é flexível para mexer, é essa questão do avisos, é onde ele fica lá conversando com vocês lá no fórum, no Pratique e Compartilhe, que ele deixa lá para vocês trocarem informação. Então, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam ficar atentos aos avisos, ok? A Muito Kate disse é importante. muito importante mesmo a questão dos avisos. Porque a Porque gente do polo, a recebe gente não e-mail tem também, né, atualização, Cléo? a gente do polo, a gente não consegue saber de nada que está acontecendo lá, porque cada curso tem uma agenda diferente, cada professor quer uma dinâmica diferente, cada um quer fazer uma coisa. Então, eles não ficam mandando para o polo essa informação. Então, isso é uma ajuda que, infelizmente, a gente não consegue. A gente, se você não localizou alguma informação, a gente até consegue pedir o usuário e a senha de vocês emprestado, abrir, com toda a paciência, a gente vai ajudar você a procurar essa informação, mas eu vou precisar fazer o mesmo movimento que você faria para eu achar essa informação e te orientar. Mas não que eu tenha previamente essa informação e vou conseguir passar para você. É isso. Isso mesmo, gente, dúvidas, principalmente nesse início, tá? Dúvidas, medo, receio, né? Insegurança em errar, em ficar meio perdida, chama a gente. Aquele número, depois você coloca de novo, tá? Eu vou colocar aqui o número que a Cléo colocou para vocês aí. É um número de atendimento do polo, ou seja, você está falando onde você tem a matrícula. É o atendimento direto do seu polo.
Você também tem um outro canal, que é a Central de Atendimento da Universidade Anhembi Morumbi. É uma central de atendimento, que a gente chama aqui de CAI, e ela faz o atendimento nível Brasil. Eu não gosto, tá? Particularmente, não gosto. O atendimento é muito demorado, e você acaba caindo na mão de um atendente que atende o Brasil inteiro, não conhece você na essência. Então, sempre coloque esse número aí na agenda de vocês, como a Anhembi Morumbi. Esse é o canal de atendimento direto de vocês. Então, quando vocês forem falar, vai precisar lá entrar e falar de que polo é, tem um robozinho ali no começo. Depois da segunda interação, você já vai falar com alguém. Por exemplo, se for aluno de São Caetano do Sul, quem vai fazer o atendimento é o Felipe. Se for aluno de Santo André, quem vai fazer o atendimento é a Juliana ou o Douglas. Então, assim, são pessoas humanas que estão aqui para atender vocês e que têm acesso ao prontuário de vocês, à ficha acadêmica de vocês aqui. Então, você sabe com quem você está falando. Se você quiser, você vai até o polo presencialmente, a pessoa está lá, tá? Então, é por isso que eu não gosto da central de atendimento. Nem a gente sabe onde eles estão, né? Isso, gente, é normal, tá? Isso é normal em todas as universidades, né? Então, assim, não é a Anhembi que é assim, são todas. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui, o nosso canal aberto. A professora Cléo é a nossa tutora, que a gente chama de tutora presencial. A Cléo é pedagoga, então a Cléo não vai tirar dúvidas de conteúdo com vocês. Vamos lá, dois exemplos práticos. Alunos de engenharia com dúvidas em cálculo 1. Não é a Cléo que vai tirar essa dúvida com ele está fazendo um curso de educação à distância, então essa dúvida de conteúdo vai ser tirada lá na plataforma, no fórum, falando com o professor da disciplina, tá? Um aluno de design de interiores que tem que fazer o desenvolvimento, a criação de uma planta baixa. Não é a Cléo, pedagoga, que vai ajudar esse aluno ou esclarecer dúvidas para esse aluno sobre como elaborar uma planta baixa, tá? Isso é muito importante entender. A opção de fazer EAD é exatamente essa, uma autonomia e uma flexibilidade, sim, que você tem, mas, ao mesmo tempo, uma responsabilidade de saber onde é que está cada coisinha, né? Qual o lugar que se ocupa cada coisa. Eu também sou da área da educação, sou formada em letras, sou psicopedagoga, tenho mestrado e doutorado na área da educação, mas eu não tenho condição nenhuma de conversar com alguém sobre determinado conteúdo que não é da minha área de formação, né? Então, o meu papel aqui com vocês até o final da formação de vocês é coordenar pedagogicamente a vida de vocês. Então, contem comigo. Alguém me perguntou onde eu fico aqui fisicamente. Eu fico nos polos do ABC, Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul, alguns, né? Não todos, Jabaquara e Ferraz de Vasconcelos. Então, quando precisar fazer algum agendamento presencial, eu estou aberta, faço muitos atendimentos, a gente agenda um dia, horário bom para vocês e bom para mim, e a gente conversa presencialmente. A Cléo é a mesma coisa, e a gente também tem as supervisoras de polo, que também é a mesma coisa. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Vocês não estão sozinhos, e educação à distância não é tanta distância assim. Eu gosto de chamar de educação online, né, Cléo? Ensino online, por uma opção nossa, tá, gente? Então, assim, vamos baixar um pouquinho a ansiedade, calma, vamos para as suas unidades curriculares, entre no Vida e Carreira. Nos próximos dias deve sair esse calendário. Dúvidas ainda, mesmo com o calendário em mãos, conversa com a gente. Anota esse contato, segue as nossas páginas lá no Instagram, a Anhembi Morumbi ABC, é uma das principais, é fácil de decorar, depois procura a sua própria. Fique conectado conosco. A gente sempre vai passar informação para vocês. Quando o calendário sair, a gente também vai dar uma cutucada em vocês sobre a questão do calendário, tá? Para que vocês consultem, a gente fica sabendo, a gente não tem como decorar, lógico, todos os calendários, como a Cleuzinha falou, mas a gente sabe que já foi disponibilizado. Então, precisando, chama a gente, não tem problema, nós estamos aqui para isso. Ok, eles estão perguntando, não sei se você viu a mesma pergunta, mas eles estão querendo uma dica aí para estudos, né? Tem bastante leitura, se deve acessar todos os dias para ler. Você, como da educação, a gente costuma falar, e eu sempre falo nas minhas ambientações, que o que não funciona, o que funciona você vai descobrir por si só, cada um na sua realidade, mas o que não funciona? Não funciona é você começar a ler 8 da manhã e querer ler até o meio-dia, 1 hora da tarde direto, porque você leu por 2 horas, você assimilou o resto, você desperdiçou seu tempo, porque a gente não consegue assimilar tanto conteúdo, ainda mais se a gente ficar lendo no celular, no computador. Então, essas são as dicas que eu costumo falar, né?
Geralmente tem pessoas que acessam 3 vezes por semana, 2 horas por dia que acessa. Tem pessoas que só têm tempo ao sábado. Poxa, só tem tempo ao sábado, então procura acessar um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite, mas não fique continuamente nos estudos. Acredito que a Kate deve ter a mesma opinião. E outra coisa muito, 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 muito importante. Cada um vai acabar criando a sua metodologia de estudo, cada um vai fazer a sua atividade aí no seu tempo, porém, dentro do prazo que a instituição ela pede. Tem pessoas preocupadas se vão ter, Kate, somente 3 disciplinas no semestre todo, essas unidades curriculares, ela usou o termo de disciplina, ou se vai aparecer mais coisa fora isso, ou já está tudo postado, eles estão postando gradativamente. Cleo, Eles estão eu acho que é preocupados. legal. É legal isso sim, porque a gente vem de uma cultura lá do ensino médio, principalmente, ou para quem fez outras graduações, daquele montão de disciplina, né? Então, quando a gente fala de unidade curricular, esse montão de disciplina está ali dentro. Então, vou dar um exemplo prático mais uma vez. Quando a gente está trabalhando com a questão de linguagens, linguística, a gente está nesse campo mais social. A gente tinha aí meia dúzia de disciplinas para falar sobre isso. Agora você vai ter lá uma unidade curricular com um determinado nome, trabalhando todos esses conteúdos. Quando a gente fala de cálculo, métricas, enfim, a parte mais exatas, números, hoje a gente tem uma unidade curricular que vai envolver todos esses conteúdos. Então não se preocupe muito com isso, com essa quantidade, só tenho isso. Não, você não só tem isso. Dentro dessa única unidade curricular, você tem coisa pra caramba, tem conteúdo pra caramba para ser desenvolvido ali, tá? Então, sim, você no semestre vai ter um componente, no nosso. Vai Vamos falar do durar 10 semestre agora. semanas, né, Kate? Oi? Que o prazo é de 10 semanas para dar 10 conta. semanas. Então, Isso que eu vou falar agora. Vamos falar desse semestre especificamente, agosto, julho, né? Até dezembro. O segundo semestre, ele começa em julho, a gente está de férias, mas ele começa em julho, finaliza em dezembro. Nesse semestre, nós temos um componente que chama Vida e Carreira, todo mundo tem, que vai ficar aberto lá de julho até dezembro. A gente só não pode passar de dezembro, né? Então, lá depois que sair o calendário, vocês vão ver o limite para entregar atividade de vida e carreira. E aí vocês vão ter 2 unidades curriculares. Uma que já está liberada para todos vocês, uma única já está liberada para todos vocês. E ela vai ficar aberta até outubro, quando a gente vai finalizar ela. E depois a outra vai abrir, fecha uma, abre a outra. E aí a gente vai finalizar ela em dezembro. Então, sim, são 2 unidades curriculares e uma modalidade maior que a gente chama de semestral, que é o Vida e Carreira, tá? Isso não significa que você tem pouca coisa, você vai ver que não. Por isso que a gente quer que vocês entrem, que vocês naveguem, que vocês deem uma fuçada boa na plataforma para ver que essa unidade curricular, ela tem muita coisa, tá? Teve uma outra preocupação aqui, Cléo, uns reclamando que tem muito vídeo, outros dizendo que só tem teoria, outros dizendo que não tem vídeo, isso é normal também. Isso é uma questão mais até neurológica, eu diria, do que é melhor, como eu aprendo melhor. Eu sou mais visual, eu sou mais tato, eu sou mais auditivo, o que eu sou? Os vídeos às vezes incomodam algumas pessoas, fazem falta para outros. Então a Cléo falou algumas vezes isso, nós não temos como saber para você, falar para vocês com garantia quais unidades curriculares terão mais ou menos vídeos, quais unidades curriculares terão mais ou menos textos, quais terão podcasts, quais terão a ferramenta utilizada, a didática utilizada pelo professor de cada unidade curricular, não há como a gente controlar, tá? Mas vocês vão se deparar ao longo do curso com unidades que você muito mais visual, então muito mais vídeo, outras muito mais teórica. Imagine humanas ali, aquela parte de desenvolvimento humano e social, diversidade de gênero, equidade. Isso é muito textual, é muito teórico e às vezes fica até maçante. Então, dentro de um curso de graduação, não há como você amar todas as disciplinas ou odiar a todas, tá? Se acontecer esses 2 universos, tem algo errado. Então, assim, alguns professores vocês vão simplesmente se apaixonar, outros vocês vão detestar. E ok, gente, não há como agradar a todos, não há como também a gente amar a todos, né? Então, assim, a universidade online ou à distância nada difere do presencial mais. A única coisa é que você não tá lá sentadinho das 7 às 11 ou das 7 às 10h30 todos os dias de segunda a sexta.
mas você está em contato aqui com esses professores. Uma coisa bacana, Cléo, para eles saberem, é que na Anhembi Morumbi, esses professores são praticamente os mesmos professores do presencial. Quando vocês vão começar a perceber isso nos encontros ao vivo, muitas vezes o professor vai se apresentar no início da aula e vocês vão ver que ele é professor docente do presencial da própria Anhembi Morumbi. Isso também é bacana, tá? A universidade está aberta para receber vocês como visitantes. Vocês são alunos EAD, então no presencial vocês podem ser visitantes ouvintes. Nunca ninguém vai lá, né? Mas está aberto o convite. Da mesma forma que um presencial pode vir até o polo. Exatamente, isso que eu ia falar, a gente estende convite também, o Também. pessoal que foi lá na aula presencial, eles ficaram sabendo. Tem pessoas, vocês que estavam perguntando aí de como se organizar para estudar, nós temos alunos, por exemplo, de engenharia, que eles agendam, olha, eu vou 3 vezes por semana lá no polo ficar 2 horas estudando, por quê? Tenho filho pequeno, meu filho não deixa eu ler em casa, meu filho não deixa eu ouvir um vídeo, lá a gente empresta um fone para vocês ficam lá nos computadores que nós temos, sinal de internet bacana, vocês podem assistir as aulas, né, lá do computador de lá, com acesso de vocês. Aí tem aluno que fala, poxa, mas eu tenho tudo no meu notebook, não tem problema, a gente tem uma sala onde a gente recepcionou lá os nossos alunos, você também pode colocar o seu notebook lá, sinal de Wi-Fi, estudando, então a gente deixa lá portas abertas. A gente fica muito feliz quando vocês vão, porque a gente fica lá abandonado às moscas, ninguém vai lá ver a gente. Ninguém aparece. É Mas isso mesmo. vocês A podem se Cléo gosta. organizar e ir lá, a gente gosta. A Cléo adora. Gente, o polo, teve gente que perguntou isso também aqui. O polo, ou unidade presencial, como vocês queiram chamar, sim, ela está aberta. Vocês podem ir frequentar ou ir lá fazer as provas, tá? Teve duas pessoas aqui perguntaram se as provas podem ser realizadas lá no polo. Pode sim. Só avisa o pessoal lá, né, que está indo para fazer prova, dependendo do horário que vocês querem ir, o dia também. Então, eu acho que é bacana, mas pode sim. Os alunos não frequentam realmente. Então, o polo de vocês tem lá os computadores, o pessoal da recepção, a sala de aula, você pode ir para lá para fazer leituras. Então, assim, antes da pandemia, a frequência era muito maior, depois da pandemia, isso mudou, assim, radicalmente. As pessoas não frequentam o polo. Eu não sei quais de vocês foram até o polo para fazer a matrícula efetivamente. Geralmente não vão também, fazem tudo online. Então, isso acaba sendo a forma como nós estamos vivendo hoje, não só para os estudos, mas estamos lá para receber vocês quando vocês precisarem. E o mais importante, gente, segurança. Vamos agora, nesses próximos dias, adquirir segurança, confiança em nós mesmos para esses estudos, que é o mais importante, tá? As avaliações, reforçando um pouquinho, Cléo, é a A3 que eles não podem fazer a substitutiva, não é? Isso. Então, essa substitutiva, teve gente que perguntou aqui também, é a mesma coisa também que do presencial. Então, perdeu uma das provas, no caso a A1 e a A2, você pode tentar fazer de novo, né? Perdeu ou tem algum problema lá na nota final, não conseguiu atingir, você tem essa oportunidade de fazer a substitutiva. É o nome que a gente tem na academia mesmo de prova sub. Essa prova é paga, né? O semestre passado a taxa era de R$ 30. Você não paga para fazer a prova, você faz a prova e depois, na mensalidade, às vezes até demora um pouco, vem um boleto a mais naquele determinado mês de R$ 30, tá? Então, assim, não vai deixar de fazer a substitutiva quando tem essa oportunidade, tá bom, gente? Uma outra coisa que eu não acho legal, o aluno que quer tirar 10 porque ele quer tirar 10 porque ele precisa tirar 10, senão ele morre, né? E quer fazer a substitutiva. Não há essa necessidade, gente, não precisa desse perfeccionismo, não, tá? Mas, porque o semestre passado, algumas provas não abriram como substitutiva, porque o sistema dava a informação que o aluno já estava aprovado, tá bom? Esse semestre a gente ainda não está nessa fase de avaliação, mas eu já deixo essa dica para vocês, que às vezes essa necessidade de ter o 10 lá pode criar uma frustração, porque às vezes o sistema não abre. Você já foi aprovado, já foi para o histórico. Não precisa fazer outra prova, tá bom? Antigamente podia e ficava a nota mais alta, né, Cléo? Uma coisa assim. Mas o semestre passado a gente percebeu que muitas disciplinas aprovavam o aluno e já ia direto para a secretaria o lançamento de nota, tá bom? Isso é importante vocês Aí nós saberem. tínhamos a informação que até o semestre passado também, essa prova substitutiva, ela tinha um custo de R$ 30,
Então, ela não é condicionada, não era condicionado a você pagar primeiro para depois fazer essa prova. Isso. Quando você tem a necessidade de fazer, ela aparece lá para você, você faz a prova. Abriu a prova para ter conhecimento do conteúdo, já é considerado como tendo interesse em fazer, já é cobrado. Então, tomem cuidado, não abram só por curiosidade, se por acaso aparecer. É uma dica que a gente dá também. Eu gosto de falar também que o histórico escolar de vocês, ele é atualizado sempre no início do semestre seguinte, tá? Então, tem muitas pessoas que às vezes perguntam para a gente, eu acabei de fazer atividade, eu vi minha nota ali, mas eu queria saber dentro do histórico lá como é que ficou a média. Então, essa nota, ela não é automática, isso passa pela secretaria da EMB Morumbi, para depois ser registrado isso lá direitinho, então é sempre no início do semestre seguinte. Por isso que quando chegar os momentos de vocês obterem as notas de vocês, precisar fazer algum cálculo, aí você chama a gente no polo, a gente ajuda, é super tranquilo, né, Kate? É isso mesmo. Tinha um pessoal com bastante. Não, um pessoal não, tinha bastante gente aqui que eu anotei com dúvida sobre a questão das aulas ao vivo. Se tiver dúvida ainda, a gente coloca no chat, dúvida sobre aula ao vivo que a gente retoma. Mas, recapitulando, para cada unidade curricular, então vocês vão ter vida e carreira, que vai até o final do semestre, e 2 unidades curriculares. Lembra? Uma começa agora, termina ali finalzinho de setembro, comecinho de outubro, e a outra depois começa outubro, segue dezembro. Vocês têm 3 encontros ao vivo para cada unidade curricular, tá? O encontro é ao vivo, aos sábados, não é obrigatório, isso não gera ponto, isso não prejudica, isso não ajuda em termos de nota, tá? Não precisa participar se não quiser, não entre em pânico com isso. É bacana assistir porque é ao vivo, né? É com o professor, sim, o especialista daquele conteúdo, né, que você está estudando ali da unidade curricular. Gente, depois eu quero um feedback de vocês sobre essas aulas gravadas, tá? Eu gosto de saber. Cada professor tem uma didática e um meio de se comunicar com os estudantes. Não crucifique aquele professor que lê o slide. Calma. Observe como que essa leitura está sendo feita, tá? Ontem eu estava assistindo uma palestra de uma bambambam da USP, ela estava lendo. Ela estava lendo o slide. Mas a palestra dela foi maravilhosa pelo conteúdo que ela trouxe, tá? Então, assim, depois, lá para frente, deixa para o ano que vem, próximo semestre, eu quero um feedback de vocês sobre as aulas ao vivo, tá bom? Vamos tirar um pouquinho o julgamento de lado e respeitar quem está lá do outro lado. Tem gente que tem pânico de falar ao vivo. Não é todo professor que tem destreza, né? A Cleo, ela tem um monte de slide ali, mas ela não lê nada. Ok, mérito dela e ótimo ela ser assim, né? E ela é assim com tudo. A Cleo não faz só aula de ambientação. Vocês vão conhecer a Cleo aí ao longo do período de estudo, vocês vão ver que ela é assim, tem um dinamismo absurdo. Vocês têm um professor aqui, professor Edson, da área de exatas, o cara é fera. Ele lê slide. Então, assim, antes de julgar o outro, vamos observar. E tem sim o professor ruim, tá? Esse a gente tem que tirar, tem que expurgar. Então, assim, a gente precisa dar essa chance para o outro, tá bom? Tem muitas pessoas que não têm paciência com o vídeo, com o slide. Assiste depois e acelera a voz. Não tem problema, eu faço isso às vezes. Tem professor muito prolixo, muito lento. Não tem problema não, assiste a gravação e acelera, tá? O contrário também. Pessoal, não estou entendendo nada. Volta o vídeo, faz com calma, tá bom? Então, assim, antes da gente atirar pedra, aluno atira muita pedra, né? Eu estou já há muito tempo na docência, então eu sei como é. Aluno é tudo igual, eu falo que só muda de instituição. Então, muita calma nessa hora, principalmente para vocês que estão começando. Os 3 encontros são muito importantes e relevantes, tá? Mas vocês não têm nota pela participação ou não nesses encontros, tá bom? Para ficar mais tranquilo. Eu vi um aviso agora, Cléo, em uma das disciplinas, que o professor pede para exatamente isso, fazer a inscrição lá para participar da aula ao vivo, assistir com tranquilidade ou assistir depois. É uma professora aqui que agora não me lembro o nome, deixa vocês bem tranquilos em relação a isso, bem livres em relação a isso, tá bom? Então, sobre ao vivo, se tiver alguma dúvida aqui, deixa eu ver se apareceu. O Kate, teve uma dúvida aqui que você sempre gosta de falar a respeito, e eu achei bom já parar ela aqui. A Beatriz Santos está perguntando, ela faz o curso Design Gráfico. Nesses cursos, ela falou, utilizamos muitos programas para atividades gráficas. Eu tenho acesso a esses programas no Polo? Não. É o seguinte, vamos lá. Tem os cursos de design e engenharia, em determinado momento, você, como estudante, vai sentir necessidade de ir um pouco além, né? Então, mesmo no presencial, a mesma coisa. Então, você consegue realizar todas as atividades, as provas, as avaliações, com o que tem na plataforma.
mas você não vai parar por aí. Então, assim, o que a gente tem mais chega no terceiro semestre, o pessoal de design quer o CAD. Normal, tá, gente? Tem que querer mesmo, porque tá evoluindo. Não existe licença do CAD de nenhuma universidade. Então, vai ter uma hora que vocês vão precisar ou fazer esses cursinhos extracurriculares, ou tentar alguma licença estudantil, alguma coisa assim. A universidade não tem as licenças, que não é só o CAD é só um exemplo, são vários softwares. O pessoal de design de animação tem tanto programa, tem tanta coisa para eles utilizarem, pessoal de marketing digital também. Então, isso a gente se depara com isso no presencial. Poxa, professor, eu estou fazendo curso aqui na universidade, não dá licença do CAD. Não dá e não vai dar, tá, gente? A graduação não é para você desenvolver projeto, não é para você desenvolver os projetos de design de interiores, principalmente, tá? Vocês estão fazendo graduação, vocês não estão fazendo cursos de programas, tá? Então, isso aí é uma questão muito séria. Às vezes eu estou no polo, tem um ou outro aluno de design tentando entender isso, e a gente tenta conversar e explicar um pouquinho melhor. A graduação vai além disso, né? Pessoal de design, por exemplo, tem muito conteúdo de história da arte, então vai muito além, né? Então isso é muito importante, tá, Cléo? Aí perguntaram, em relação a isso, perguntaram se a máquina tem que ser melhor, se a máquina para suportar, se tem que ter uma máquina boa em casa. Sim, sim, vai ter um momento que você vai precisar. Você vai querer isso, né? Então, o polo tem as máquinas lá, mas não tem nenhuma máquina em nenhum polo com licenças desses softwares, tá, gente? Isso é muito, muito importante. Não confunda a graduação com cursos de manuseio desses programas de desenvolvimento de projetos, tá? Desenho também. Tem alguns cursos. O que mais que tem aqui? Cléo, tem uma outra aqui. Se tem aula com o professor e o que é tutor, essa confusão toda. Você quer falar um pouquinho, Cléo? Professor, tutor, diferença? Eu acho que é pertinente. Eu vou me antecipar aqui com a pergunta do João, que eu fiquei preocupada aqui com o questionamento dele, o Guest. Ele fala assim, ó, como eu faço para acessar uma grade de horários de aulas presenciais do meu curso, caso eu queira frequentar como ouvinte no meu polo? Eu acho que é Tá, porque você falou que ele pode frequentar lá em Bimorumbi, só para você esclarecer melhor como que se trata dessa visita. bacana. Então, eu vou pegar o exemplo da gastronomia, tá? Porque acho que todo mundo consegue acompanhar. Se eu falo da engenharia, dá um bug. Então, a gastronomia a gente tem no campus da Moca, a gente tem a gastronomia presencial, educação física também. Vamos tomar os dois exemplos. Então, você vai até lá, procura saber quando e como são as aulas de gastronomia, o que que tem de terça, de segunda, e aí você vai descobrir lá no campus presencial, tá? Pode ser lá, pode ser na Vila Olímpia, Paulista, que você tem os cursos presenciais. Direito também é aqui na Moca. Diante dessa grade que a universidade lá vai te entregar, você, quando for até lá, para assistir uma determinada aula como ouvinte, você vai pedir licença na sala de aula para esse professor. Vai pedir licença e autorização para ele deixar você entrar e assistir a aula dele como ouvinte, tá? Você pode até se colocar, sou aluno EAD e eu vim aqui porque eu queria conhecer e eu quero, né, participar dessa vida acadêmica. Você não vai fazer atividades, você não vai fazer provas, né? Mas você pode, hora ou outra, você pode sim, como ouvinte, participar dessa comunidade, tá? Gente, por que que eu não posso assistir todas as aulas? Por que que eu não posso ir todo dia? Porque você não é um aluno presencial, tá? Então, aí você teria que transferir da EAD para o presencial e passar a seguir todas as regras do presencial. Carga horária é a mesma, o currículo é o mesmo, o diploma é o mesmo, mas a presença não é, né? A presença tem que estar lá, todos os dias, 75% de presença. Acho que esclareceu, né? Então, você vai descobrir qual campus tem o seu curso, e lá no campus você vai descobrir qual a carga horária. São pouquíssimos os alunos que fazem isso. Um ou outro de engenharia foi conhecer o laboratório de química e física, um ou outro foi conhecer a cozinha industrial da gastronomia, e eu acho que, gente, 4 anos que eu estou na EAD, eu acho que só. Eu acho que eu tive 3 casos. Teve um aluno que eu até ajudei um pouquinho. 3 casos. E o pessoal de direito, eles gostam da biblioteca. Eles às vezes frequentam assim a biblioteca lá da Vila Olímpia.
mas é questão mais porque os livros são muito caros, né, da área de direito, então lá você consegue pegar, né, tocar no material físico. Acho que respondeu, né, Cleo? Sim. Aí Tem mais agora, alguém aqui com a mãozinha, acho que é a Stephanie, com a mãozinha levantada aqui. Stephanie, enquanto você localiza, eu só vou falar sobre a questão do tutor que você tinha conversado, depois eu vou isso. complementar. Então, assim, eu sou tutora do Polo, trabalho para Embi Morumbi, sim, e eu represento aqui os polos da Kate, né? Então, a Kate comanda aqui os polos, administra esses polos, e eu sou a tutora desses polos. Então, como funciona? Quando você tem uma dúvida com relação a onde localizar ou como fazer o cálculo lá da sua nota, aí você pergunta lá no WhatsApp. De pronto, quando te atenderem, os nossos colaboradores, a maioria deles conseguem já resolver. Porque, como eu disse a vocês, eles são alunos também. Então, eles sabem onde ficam as coisas na plataforma, eles sabem fazer cálculo. Algumas coisas fogem. Quando chega mais a parte de projeto, que é uma dúvida sobre o estágio, por exemplo, que eu citei para vocês, que a gente precisa dar uma orientação de documentação e tal, aí eles acabam dizendo para vocês, olha, essa dúvida eu vou transferir para a tutora Cleo. Então, que fique bem claro que não é uma transferência telefônica, imediata, a gente consegue responder no mesmo dia, sim. Como eu falei para você, sou professora, né, pelo estado aí de São Paulo, então eu tenho meu horário de trabalho fora, então eu atendo no mesmo dia, sim, respondo para vocês no mesmo dia, sim. Porém, às vezes nem é preciso falar comigo. Então, lancem a pergunta sempre lá no WhatsApp, porque se eles já tiverem essa resposta, que às vezes você fala, quero falar com a tutora Cleo. E aí já fala sobre o assunto, qual é, porque se a Aline já puder resolver, a Laura, o próprio Lucas, vocês vão ver que bacana. Rapidinho vocês têm aquilo resolvido, não precisa esperar, às vezes até às 17, 18, a hora que eu estiver disponível para falar com vocês, ok? Então, eu sou uma tutora para esse fim. Aí, lá dentro da plataforma de vocês, existe o professor da disciplina, do componente curricular, e ele tem a equipe dele de tutores, que são tutores pedagógicos, que eles foram treinados, eles conhecem qual que é a atividade que o seu professor pediu, eles têm informação para falar a respeito do conteúdo que você está estudando ali. Então, ele consegue te dar informações sobre aquilo ali, sobre o calendário, sobre a entrega, sobre a modalidade, se é dissertativa, como é que é, sobre os avisos que foram colocados adicionais, ele tem esse conhecimento, entendeu? Porque o coordenador do curso, ele às vezes é coordenador do seu curso e de outros, e ele delega algumas funções aos professores e os professores aos tutores. Então, assim que funciona. É esse o papel do professor e do coordenador. Tem algo mais a acrescentar aí, Kate? eu acho que era isso, que é uma dúvida, às vezes, assim, eu também acho que teria essa dúvida, com quem que eu falo, para quem que eu peço socorro, né? Então, eu acho que está claro. Caso não esteja, a gente coloque aqui no chat também para a gente. Tem algumas pessoas fazendo algumas perguntas aqui, eu estou percebendo que são de outros polos. Gente, importante assim, a estrutura de suporte, coordenação e tutoria e a equipe de atendimento é por polo, tá? Tem uma colega aqui que não é nem do ABC, nem de Ferraz, nem de Jabaquara. Então, eu realmente não consigo, nem eu, nem a Cleo, e nem o pessoal do atendimento, a gente não consegue nem visualizar ficha acadêmica. Eu não sei como que ela conseguiu esse link dessa ambientação, que essa é só para os nossos alunos, mas eu acho que a gente conseguiu ajudá-la também, já que ela participou aqui. Eu só não consigo seguir adiante com atendimentos, tá? Aí precisaria fazer a transferência de polo, acho que é a Letícia, se eu não estou enganada. Precisaria fazer transferência de polo para vir para um dos nossos polos, enfim. É uma parte mais burocrática. Depois, Letícia, se você quiser, chama a gente no WhatsApp, a gente tenta te instruir. Ou verificar lá no polo de matrícula quem que é o tutor lá, quem que é a Cleo de lá, quem que é a Kate de lá, qual que é o canal direto de lá do polo, tá? Para que possa se sentir mais acolhida, tá bom? Acho que teve 2 ou 3 casos aqui, Cleo, acho que é importante, senão a gente não vai conseguir chegar nesse aluno e, assim, não é culpa nossa, que realmente a gente não visualiza esse aluno, né? Deixa eu ver aqui, gente, se tem mais alguma coisa que vocês... Eu quero falar sobre a biblioteca, que foi uma polêmica também da outra vez. O que Eu acontece? quero também ver a pergunta da Stephanie aqui. Eu deixei o microfone aberto, Stephanie, se você quiser perguntar também, tá? Eu liberei o Sim. microfone para você. Boa noite, Então, todos estão me ouvindo? Sim.
Boa noite. A minha dúvida é só com relação aos cursos extracurriculares, que no curso de design gráfico ele não está liberado, mesmo não sendo uma exigência, eu acho que seria interessante liberar para os alunos subirem aí os cursos que a gente está fazendo por fora, para poder aprender sobre o AutoCAD, como você falou, o SketchUp, que a gente está vendo agora. Então, seria bem interessante colocar os nossos certificados lá, porque não está liberado. Vocês estão tendo acesso aos cursinhos extra? Eu estou fazendo por fora. Fora da universidade? Sim. Ah, sim, você depois vai trazer esses certificados e você vai poder colocar isso dentro do seu histórico, ele vai entrar como demais componentes, atividades complementares. Aí tem que ver se o seu curso ele possui esse componente de atividades complementares. Possuindo, todos esses certificados vão entrar lá para você. Aí o que eu vou te falar? Você chama o pessoal amanhã no WhatsApp, pede para verificar se no seu curso tem atividades complementares como componente obrigatório. E qual a quantidade de horas que você tem para isso? Tá? Não são todos os cursos que tem, mas pode ser que o seu tenha, sim, e aí você vai subir todos esses certificados lá, que é bacana, que depois consta como no componente complementar do seu histórico. Então, no nosso não tem obrigatório, né? Então, não entra. Então, Não aí a gente tem. não consegue nem incluir, pelo menos para constar no histórico, né, de que você está fazendo alguma coisa a mais. E eu acho que seria interessante isso. Só que eu não Aí consegui falar com ninguém sobre isso. Não, eu entendi sua pergunta. Se não tem, é porque o MEC não exige. Aí o que você vai poder fazer ao longo da sua carreira, da tua vida, é currículo. Sempre deixar em currículo. Você tem a formação, você vai ter o teu diploma lá, e aí você tem essa complementariedade por conta. Isso é normal, tá? Tem cursos que não têm mesmo atividade complementar. E aí eu vou te falar uma coisa. Se a gente coloca uma atividade complementar que não é exigência do MEC, a universidade pode responder um processo. Então, a gente não consegue colocar só para você. Eu entendo a tua preocupação, eu concordo com você, mas a gente não consegue liberar isso para você ou para alguns, tem que ser para todos. E aí, a hora que pega a resolução do seu curso, ela não tem essa obrigatoriedade. E aí não coloca. Entendeu? E, gente, eu adoro isso porque, assim, a preocupação da Stephanie, infelizmente, é de muito poucos. Os alunos não querem fazer atividade complementar. Eles não querem Eu entregar. até perguntei porque, assim, é a minha segunda graduação, né? Eu já sou formada em Direito, Uhum. mas trabalho há 8 anos como designer. Então, assim, eu busquei a graduação de design para complementar mesmo Sim, e para ter ali um certificado, né? sim, Mas é porque, assim, direito é obrigatório, né? Os sim. cursos extracurriculares. E Tem aí vários cursos que é o design obrigatório. não era. Então, por isso que eu fiquei meio preocupada, porque eu não consegui. Porque falaram, ah, dia 10 vai liberar para vocês subirem lá. E aí, Sim, quando eu fui ver, não tem. você não tem. Você não tem. E se por acaso você subisse no sistema, não ia aparecer em lugar nenhum. Então. E aí eu Lugar achei que nenhum. seria interessante constar, pelo menos, nem que não fosse para constar no histórico, né? Que Uhum. você fez ali os cursos extracurriculares. Não vai constar. Você vai ter que utilizar isso como currículo. Por Né? enquanto eu estou incluindo no LinkedIn, então. Sim, não, é importante para a sua formação. Imagina, você faz design e não sabe nem, entendeu? Então, assim, eu conheço toda a teoria, conheço toda a fundamentação, mas nunca fiz. Então, assim, para você é super importante, né? Não é uma prática comum e não é um pedido comum o seu, é muito, muito pelo contrário, mas não dá para colocar só no seu, e realmente a gente não consegue fazer isso, tá? Mas é importante entender, gente, que não são todos os cursos que têm atividade complementar, para que vocês possam colocar todos esses certificados, né? E a gente não consegue nem saber de cabeça quais cursos são. Então, a gente precisa entrar aqui no sistema, consultar e saber quantidade de horas para atividade complementar. A gente vai ter, né, Cléo, inclusive um encontro presencial que vai acontecer na unidade de Santo André sobre atividade complementar, né? O que é isso, quais cursos fazer, onde eu encontro, onde eu vejo quantas são minhas horas. Então, a gente vai ter um encontro não obrigatório, mas vocês todos serão convidados. Aqueles que possuem aí a obrigatoriedade da atividade complementar, é um encontro bem bacana. Eu ou a Cléo que vamos dar esse curso, porque tem muita dúvida sobre isso, tá? Aí só uma Mas, dica, Obrigada, Kate. viu? Só imagina, isso Stephanie, mesmo. E a imagina. minha camiseta atrás.
No histórico de atividades complementares, na página de serviços, os alunos fizeram um teste lá no dia da aula que eu fiz online, presencial lá no Polo, Sim. e eles conseguiram localizar. Então, se você entrar em histórico de atividades complementares, que tem naquela página de serviço, logo que vocês entram, onde tem lá a segunda via de boleto, tem todas aquelas informações, se você clicar e baixar a página, lá embaixo tem a quantidade de horas de atividades complementares. Então, se tiver zerado, é porque você não precisa fazer. Entendeu? Mas se tiver lá, eu vi alguns cursos com, eles olharam lá 150 horas, outros 80, enfim, a gente viu algumas coisas. Bacana. A gente não vai pegar no pé de vocês agora para atividades complementares, que isso é até o final do curso. Como eu falei anteriormente, a gente tem outras preocupações nesse momento, mas faz parte. Estágio, atividade complementar, não é agora. TCC, perguntaram, tá, Cléo, sobre TCC. Também não é o momento de falar sobre isso. Não existe mais TCC, tá, gente? O famoso trabalho de conclusão de curso, mas vocês vão ter aí algumas unidades curriculares, alguns componentes de aprendizagem que são similares e vão, assim, fazer o papel do tal do TCC. Um exemplo disso é o Vida e Carreira, tá? Então, a gente não tem mais o TCC naquele modelo tradicional, mas nessa trilha de aprendizagem acontecem alguns estudos, aí, alguns conteúdos que vão compondo esse trabalho mais conclusivo da área de atuação da formação. Então, não se preocupe com aquela coisa toda que vocês, alguns talvez viveram, de escrever 30 páginas, norma BNT e o caramba 4, isso acabou. Mas vocês acabam, não de forma intencional, né, Cléo? Acabam fazendo um trabalho de conclusão, sim, mas também não é o momento ainda de falar sobre isso. Formatura também, eu vejo que é uma preocupação aqui, eu acho legal. Até antes da pandemia, nós tínhamos a formatura, vocês faziam a formatura sem obrigatoriedade, junto com o presencial, também não é obrigatório. Desde 2020, né, Cléo? A gente está com a colação de grau online. Esse ano ainda está online. O pessoal que concluiu em junho, agora, né? Eles estão colando grau essa semana que vem. Eu acho que começa a colação de grau tudo online, tá? Eu acredito que vocês, ingressando agora, muito provavelmente isso vai mudar totalmente, né? Então, assim, vamos continuar alimentando o sonho aí da gente poder ter a formatura presencial, que é muito bacana. E voltando isso, a gente vai estar com vocês também para entregar esse canudo e compartilhar com vocês essa festa. Tem bastante tempo para isso, tá? Mas é normal, sim, EAD colar grau e fazer a festa de formatura junto com o pessoal do presencial. A gente fazia isso no Espaço das Américas. Eu coloquei aí no chat que é Zona Oeste, eu acho que é, né? Barra Funda, né? Eu acho que é Zona Oeste. Que eu acho que é no Espaço das Américas, na Zona Oeste, pelo menos era antigamente. Tá bom, gente? O pessoal de 2 anos, que é dos tecnológicos, talvez vai ter uma experiência mais rápida, mais bacharelado aí, entre outras formações, a gente vai alimentando isso com vocês sobre formatura. Cléo, eu queria saber se a Jaqueline, a Karina, a Jana, que estava com muita dúvida, muita ansiedade, se está tudo bem, se puder colocar aí no chat. Eu acho que de principais dúvidas, Ela está perguntando se a EMB disponibiliza atividades complementares. Então, assim, a gente vai ter um encontro sobre isso, Jaqueline, mas eu vou adiantar rapidamente. Sim, essas atividades complementares, 60% das horas vocês acabam conseguindo através da instituição mesmo, elas são chamadas de atividades institucionais. Então, são cursos que a gente faz. Então, para você ficar feliz, a gente já vai dar um certificado com a presença de vocês aqui hoje, de 3 horas. Esse certificado vocês vão receber por e-mail. Você tem o link aí, Kate, para postar para eles, que as meninas deixaram comigo. Então, a Kate vai colocar um link de forms para vocês preencherem. Esse certificado vai chegar no e-mail de vocês. E aí, lá, entrega de atividades complementares, vocês já começam a postar. Lá tem um vídeo muito bacana, simplesinho, explicando como é que faz. Mas se tiver dúvida, é só chamar no Polo, as meninas ajudam. E aí, vocês já vão treinar essa entrega do primeiro certificado. Esse curso de nivelamento, como eu disse para vocês, é um curso de nivelamento que gera certificados também. Teremos outros extracurriculares, outros encontros. Toda vez que a gente se encontra para alguma informação, a gente costuma fazer de doação de livro, doação de chocolate, doação de alimentos para entidades carentes. A gente faz tudo isso a fim de gerar um certificado para vocês e ajudar vocês a angariarem essas horas. Então, sempre vocês vão receber pelo WhatsApp esses convites. A gente conta com a colaboração de vocês para isso, porque aí a gente ajuda alguém e vocês com certeza também serão ajudados.
Vocês podem fazer cursos na empresa de vocês, se gerando certificado, informando quantas horas de curso, carimbado, entimbrado, bonitinho, certificado. Tem o site do CIEE, aquele de estágio. Se você abrir a página lá, é gratuito, tem um monte de curso gratuito que você pode fazer. Tem o site da Bradesco, cursos online, tem FGV, tem Sebrae, Senai, tem muitos que você pode procurar. Ou até pagar É cursos, isso mesmo, como a nossa gente. colega acabou de falar, Eu tem os coloquei o link captadores aí, Cléo, dela. vou colocar mais uma vez, tá, gente? Porque vai ficando Sim. lá para cima conforme o chat vai. Para quem tem interesse em receber o certificado. Caso não receba o certificado, chama a gente naquele número, fala participei, não recebi. A gente tem como verificar e mandar para vocês. Então, assim, tudo que vocês precisarem, a gente está aqui para receber. Nosso trabalho, gente, só existe porque Hoje vocês nós existem, né? estão perguntando Então, a se a gente data da não tiver nenhum ambientação, atendimento, nenhuma demanda, nenhuma necessidade, ninguém para fazer carinho, para acolher, não precisa de mim e de você, né, Cléo? Fica só a plataforma exatamente. lá e tá tudo certo, né? Tem pessoas aqui falando que precisam sair, tudo bem, gente. Isso Não aqui tem vai ficar problema. gravado. Você estava gravando, né, Cléo? Sim, Tá estou gravado. gravando. A gente estendeu um pouquinho o horário hoje, mas isso também em função da demanda de vocês. Então, depois, qualquer coisa, assistam novamente. Participem de outras ambientações. A Cléo vai continuar fazendo ambientações aí. Não sei quando é a próxima, né, Cléozinha? Sim, Mas e vocês as estão super dúvidas de convidados para vocês, participar novamente, né? As dúvidas vão surgindo. Cléo, eu só isso, queria dar um último recado para essa turma aqui tá. que a gente vai ter o solidário agora, eles devem receber nos próximos dias via WhatsApp também comunicado das ações solidárias, quem quiser participar, também vale certificado das ações solidárias, e não é obrigatório, de novo, falando, né, mas para quem tem as horas complementares é bem bacana. Vocês estão no comecinho ainda, mas tem um pessoal que já está finalizando aí e acaba fazendo uso. A gente vai fazer a coleta de brinquedos e material didático para escolas, tá? Então a gente manda todo Kate, o deixa eu formulário só te bonitinho, interromper quem um quer pouquinho. participar, onde que entrega, como faz, para quem que vai essa doação depois, tá? Mas o mais importante é vocês saberem que tem várias ações em conjunto conosco para essas benditas atividades complementares. A gente está falando disso porque tem curso, gente, são 250 horas, 200 horas de atividades complementares e é hora pra caramba, né? Kate, você está Eu me acho que ouvindo? aqui, Cléo, tem mais uma pergunta só sobre formação de grupos no WhatsApp. Vocês podem formar grupos do WhatsApp, sim, mas nós não podemos disponibilizar os dados de vocês para ninguém, tá? Por conta da Lei Geral de Proteção dos Dados, nós não montamos mais grupos de WhatsApp. Então, dica: lá no fórum da plataforma de vocês, lá nas unidades curriculares, alguém entra lá e proponha montar um grupo de WhatsApp. Né? Vocês podem fazer isso, criar um grupo de WhatsApp que a pessoa dá o aceite para entrar no grupo. Vocês sabem fazer isso melhor do que eu, tenho certeza. Então, lá no fórum da plataforma, vocês podem fazer isso. Poderia fazer aqui também, mas eu nem falei isso no começo, senão a Cléo não ia conseguir fazer a aula, tá? Então, vocês, entre vocês, podem trocar as informações. Nós aqui não podemos montar esses grupos. Não posso passar o telefone da Stephanie para a Jane, para o Jairo, para o Rafael, eu não posso, tá? Nós não temos essa autorização, são dados confidenciais. Eu gostaria muito que vocês entendessem isso, tá? Vocês podem montar os próprios grupos Ok, pela você está me plataforma. ouvindo? Cléo, acho que era isso do Está que me eu tinha ouvindo? anotado aqui, né? Tem algumas perguntas, gente, que eu acho que a gente não conseguiu responder a todas na íntegra. Estou passando o olho aqui, Cléo, mas acho que a grande maioria a gente conseguiu responder sim. Fiquei muito feliz com esse grupo, Cléo. Achei um grupo que interagiu bastante, umas dúvidas bem pertinentes. Eu falo que não existe pergunta boba ou pergunta burra, né? Nada disso. Mas vocês realmente mandaram muito bem nas perguntas feitas aqui no chat. Muito bacana mesmo. Estou muito contente pelo grupo de hoje aqui, viu, Cléo? Parabéns, de verdade. Você está me ouvindo, Kate? Kate? Gente, navegação pelo smartphone é possível para quem está bom aí de idade e enxerga bem. Eu não consigo, não enxergo, fico nervosa, mas é perfeito pelo celular. Eu costumo dizer para vocês acessarem pela web, tá? Estudantes, UAM, porque o nosso app não funciona ainda, não gosto dele. A gente já pediu grandes melhorias, eu acredito, até respondi para alguém aqui. Só
em 2023. Mas isso sou eu que estou falando, tá? Não é a universidade, não. Eu estou falando pelas melhorias que a gente tem solicitado. Então, se precisar acessar pelos Smart aí, vocês façam pelo próprio Safari ou o Chrome, que dá certo. Para quem enxerga, para quem tem uma vista boa ainda, dá super certo. Kate, você está me ouvindo? A data de ambientação, pode colocar a data de hoje. Eu não estou ouvindo a Cleo. Eu estou tentando falar, não estou conseguindo. Eu estou falando e você não me ouve. Cleo, teu microfone está fechado? Não, não está fechado, não. Eles estão me ouvindo, você que não me ouve. Não estou ouvindo a Cleo, gente. Como que será que faz para ouvir a Cleo? Gente, coloca a última data, coloca a data mais recente, então. Por favor. Só eu não te ouço, Cleo. Palhaçada isso, Kate. Palhaçada. Mas eles estão me ouvindo. Então, pessoal, como ela orientou, pode colocar a última data, tá? Eu vou falando aqui, ela vai falando de lá. Ah lá, ela ficou muda agora. Agora é ela que ninguém escuta. Pode colocar a última data, não tem problema nenhum. Pode Isso, colocar pode ser dia qualquer data, 2 gente, que também, amanhã eu vou qualquer saber data que que vocês vocês colocarem. preencheram E hoje, pode tá? olhar olha no e-mail de vocês, que já chega o Ouvindo as certificado duas. Ai, que hoje, tá? Cleo. Chega Eu não hoje. quero sair. E se vocês não receberem na caixa de entrada, dá uma olhada na lixeira, na quarentena, mas chega para vocês hoje. Não, pode colocar qualquer data. Tá bom? Se quiser preencher de novo também, colocar a data mais atual, pode ser. Mas o certificado é automático. Preencher isso aí vai chegar lá no e-mail de vocês. Tá bom? Então, quem precisa sair, bom descanso para vocês. Eu fico muito feliz com a presença de todos. Espero ter ajudado aí nas dúvidas de vocês. As dúvidas vão surgir agora mesmo. Agora que vocês vão mexer, vai começar a surgir, vocês vão compreender melhor as coisas através da explicação da plataforma ou nossa. Tá bom? Boa noite a todos, então. Boa noite, gente. Muito obrigada. Estou à disposição aqui de todos.